Rapidinho. Tem um tipo de distúrbio, como eu disse antes, que é o distúrbio de rejeição ao dinheiro. Esse distúrbio de rejeição ao dinheiro faz com que você rejeite qualquer oportunidade de ter mais dinheiro na sua vida ou de reter dinheiro, né? Então você acaba gastando tendo gastos mais excessivos, e isso passa aquela ideia de que você simplesmente não pode ter grana com você. Pode estar relacionado à culpa, pode estar relacionado a realmente uma rejeição financeira, pode estar relacionado a algum trauma do passado que você pode ter visto seu pai ou sua mãe brigando em relação a finanças, e isso causa confusão. Por exemplo, a questão de negação financeira clássica é essa. Tem determinado pai, pode ser pai ou mãe, tanto faz, que trata bem, que lida bem com as finanças, enquanto o outro é completamente relapso. Isso na cabeça da criança cria uma confusão. E aí ela não sabe que modelo seguir, porque as duas figuras de autoridade na vida dela são importantes. Será que eu sigo meu pai? Será que eu sigo a minha mãe? Não sei, né? Então acaba gerando aquela confusão, ou então manda mensagens diferentes para essa criança. O que vai criar na cabeça da criança? Confusão. Então quando a gente fica confuso sobre determinada coisa, apesar que a confusão ela é boa por conta de aprendizado, mas uma confusão constante acaba gerando o quê? Rejeição. Eu quero negar sobre esse assunto porque é muito doloroso, é muito difícil, é muito complicado, é muito complexo lidar com esse negócio chamado finanças. Já ouviu pessoas, ou você mesmo fala esse tipo de coisa? Para você mesmo, essa ideia de que, poxa, é muito difícil esse assunto financeiro. Provavelmente você tem aí um pezinho na negação financeira. A ideia da rejeição ao dinheiro vem justamente com a ideia de que, poxa, é nojo, eu não gosto de ter dinheiro comigo, eu simplesmente não me sinto bem de estar carregando ou de tendo dinheiro na minha posse. Outro ponto, por exemplo, em relação à adoração ao dinheiro, que é um outro grupo de distúrbio. Tem gente que é workaholic, que é a pessoa que trabalha de forma excessiva. Apesar que hoje a gente vive um mundo em que o trabalho ele é supervalorizado, a gente tem que tomar cuidado onde tem a raiz desse trabalho em excesso. Por quê? Porque muitas das vezes o trabalho que você desempenha, ele te dá uma certa adrenalina, ou ele te dá, até de certo modo, uma fuga de determinados problemas, porque você prefere trabalhar ao enfrentar aquela situação desconfortável, talvez com a família, com você mesmo, né? Muitas das vezes com você mesmo. Então você prefere trabalhar, focar, porque aquilo ali vai distrair, né? Vai direcionar a sua atenção para determinado sentido, ou também gerar determinada adrenalina. Só que tem um detalhe. Esse fluxo de adrenalina, esse fluxo de neuropeptídeos, né? A gente está falando aí sobre neurociência, ele não consegue ser constante. Então, em determinado momento, você simplesmente vai ter um desligamento da chavinha. E aí a pessoa que está naquele ritmo frenético de trabalho, quando tem esse desligamento, porque o corpo vai pedir isso, ela costuma entrar em depressão, ela costuma ficar triste, ela costuma ficar desanimada. Por quê? Porque ela não está trabalhando. E aí começa a vir determinadas crenças, determinados pensamentos. Poxa, eu estou incomodado, eu fico incomodado porque eu não estou trabalhando. Enquanto a pessoa está descansando, ela fica pensando em trabalho. Ela fica pensando que ela deveria estar fazendo aquela coisa. Isso daí é um distúrbio financeiro. Também. É um distúrbio relacionado à adoração ao dinheiro. E, querendo ou não, tem um tipo de distúrbio que é extremamente sutil. Você já deve ter ouvido falar, e se não ouviu falar, eu vou falar aqui. Que é o seguinte: distúrbio relacionado a questões relacionais. Isso aqui é muito sério. E por ser muito sério, eu quero fazer mais uma pausa. E se você ainda não deu like nesse vídeo, se você ainda não deu like nessa live, é o momento de dar like e o momento também de estar compartilhando com as pessoas. Porque isso que eu vou falar agora pode virar a chavinha para um monte de coisas que você vai falar assim: nossa, é isso que está acontecendo na minha vida? Nossa, é isso que está acontecendo na vida de fulano, ciclano e beltrano. Pois é. Então, se você ainda não compartilhou com seus amigos no WhatsApp, no Telegram, enfim, compartilhou com as pessoas que você gosta, você tem a obrigação de estar enviando isso para as pessoas, porque, sinceramente, vai fazer assim, ó, vai abrir a cabeça. Né? Enquanto eu tomo uma água aqui, compartilha aí, coloca aí nos comentários, inclusive se você se identificou com alguma dessas histórias que eu acabei de contar, de algum desses fatos que eu acabei de contar relacionado à questão emocional, né? Porque a gente vai falar de mais um ponto emocional aqui, que são os distúrbios financeiros relacionais. Ah, o Matheus colocou aqui uma coisa interessante. Receio do enriquecimento sem princípios alicerçados. Pois é, a gente vai falar de princípio. Não necessariamente de todos os princípios, mas muitas vezes a gente pratica ou ouve as pessoas falarem pra gente assim: ah, faz dessa forma, né? Você deve fazer igual eu acabei de citar, você deve separar parte do seu dinheiro para isso, separa 10% do seu recurso para você estar investindo nessa reserva de segurança, para
para sua independência financeira, enfim. Só que isso daí são práticas. E não está errado, não tem problema nenhum. Só que quando você faz alguma coisa sem entender o porquê que você está fazendo, você acaba que no meio do caminho você simplesmente desiste ou simplesmente desfoca. Agora, quando você sabe o princípio por trás daquilo que você está executando, a coisa muda de figura. Porque o princípio, com intencionalidade, com propósito, faz com que você tenha um entendimento que aquilo que você está fazendo, seja de boa administração financeira, seja separar parte dos recursos, seja resolver mais rapidamente as dívidas, seja resolver também as suas questões emocionais, porque isso é importante. Quando você tem princípios alicerçados, você começa a entender que o enriquecimento, que você ter dinheiro disponível, etc., faz parte do jogo. Por quê? Porque você começa a entender os porquês, os motivos dos quais você está executando aquelas ações. E é lógico, tem pezinho também na parte emocional. Por exemplo, receio de enriquecimento. Receio de enriquecimento muito provavelmente está relacionado à questão emocional, vinculado aí à rejeição financeira. Você não quer, por algum motivo, que eu não sei qual, né? Não é o momento da gente fazer terapia, mas é um dos meus trabalhos, inclusive, como terapeuta financeiro, mas provavelmente está relacionado aí à rejeição financeira. Tem que investigar um pouco melhor, né? Para a gente ver aí qual foi a história da pessoa, qual foi realmente aí os impactos emocionais, quais foram as crenças que foram faladas, quais que foram os valores que foram descritos aí, né? Que foram talhados na personalidade da pessoa. É algo que a gente precisa realmente trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda. Se você já compartilhou, ótimo, né? Seja muito bem-vindo aqui à live. E a gente vai falar agora sobre uma questão muito importante, que é sobre os distúrbios financeiros relacionais. O que é isso, filho? Querendo ou não, a gente aprende a lidar com o dinheiro, aprende a lidar com finanças com as outras pessoas. E a forma como essas pessoas nos apresentam o mundo financeiro pode determinar o nosso futuro. Se a gente não fizer determinadas alterações de maneira consciente, se a gente não tiver informações e, principalmente, se a gente não desfizer os nós que foram feitos ao longo do caminho. Esses nós, eles podem ter sido feitos de forma não intencional, mas eles podem estar também te travando financeiramente. E essa parte relacional ela é muito impactante. Por quê? Porque a gente copia exemplo. Principalmente quando a gente é criança, principalmente quando a gente é adolescente, a gente copia o exemplo de uma pessoa de referência. E isso é muito forte. Que tipo de distúrbio financeiro relacional que eu estou falando? Poxa, principalmente para quem é casado, existe um tipo de distúrbio que você já deve ter ouvido falar chamado infidelidade financeira, que na verdade eu gosto de dar um nome um pouquinho mais forte, chamado de adultério financeiro. Usa o seu dinheiro, ou usa o dinheiro da família ou do casal, sem a transparência necessária para com o seu cônjuge, por exemplo. Estou lembrando aqui de uma situação de uma cliente que ela fez o seguinte. Ela me contou uma situação em que ela comprou um par de sapatos novos e tal, usou o cartão de crédito para isso, e nesse processo ela pegou o par de sapato e deu uma desgastada no salto, na parte de baixo. E aí o marido observou aquilo e falou assim, uai, você tá com sapatos novos? Ela virou pro marido e falou assim, sapatos novos? Que nada, esses sapatos aqui eu já tenho já faz um tempão. Você é que não me observa, você é que não presta mais atenção em mim. Esse é um caso clássico, né, de um cliente que aconteceu, que ela descreveu para mim, isso já foi tratado, foi resolvido entre os dois, inclusive. É um caso clássico de infidelidade financeira, de adultério financeiro. Por quê? Porque a pessoa, querendo ou não, ela usou o dinheiro, meio que ela mentiu, né, no caso para o marido nessa situação, e ficou por isso mesmo, veio lá, conta no cartão de crédito, enfim, não teve transparência. O principal ponto em relação à infidelidade financeira é transparência. Muitas pessoas falam assim, mas é melhor eu conduzir a minha vida financeira separada do meu cônjuge. Não tem problema nenhum. Tem gente que funciona junto, tem gente que funciona separado, mas o mais importante é a transparência. Você tem que saber, pensando como casal, você tem que saber o que está acontecendo na vida do outro e o outro tem que estar ciente do que está acontecendo na sua vida. Porque, querendo ou não, se acontecer algum problema, se vocês tiverem projetos, inclusive, em conjunto, né? Um pode ajudar o outro, um pode potencializar o outro. E querendo ou não, se tiver algum tipo de problema, um é suporte para o outro. Já teve casos, inclusive, muito graves de relação à infidelidade financeira. Na verdade, esse foi o caso mais grave que eu atendi em relação ao planejamento financeiro na minha vida, em que a pessoa escondeu do marido, né? Era uma mulher, escondeu do marido dívidas na casa de centenas de milhares de reais ao longo de anos. Você fala assim, gente, mas como é que ela conseguiu? Bom, como ela conseguiu, eu não sei. Só que isso é um caso clássico também de infidelidade financeira. Isso é muito sério.
né? Porque no caso das finanças de casal, principalmente, as coisas têm que ser transparentes. Tem uma outra situação que é muito comum na maioria das famílias brasileiras em relação a distúrbios financeiros relacionais. O que é isso? Que na verdade é um par de distúrbios. O distúrbio de facilitação financeira junto com o distúrbio de dependência financeira. Você já deve ter pensado aí, talvez, ou você vai conseguir imaginar determinadas pessoas que são adultos, crianças crescidas, que vivem com os pais. Crianças de 40, 50 anos, que ainda vivem com os pais, que depende do banco pai SA e que depende do banco mãe SA. Então, essa pessoa, ela é imatura emocionalmente e, por extensão, imatura financeiramente. Ela não sabe usar bem o dinheiro dela e ela acaba dependendo dos pais para uma série de circunstâncias que relacionam-se à sua vida financeira. Por exemplo, se ela faz uma compra excessiva no cartão de crédito, papai e mamãe vai lá e cobre. Né? Por quê? Porque ela não sabe lidar com as questões financeiras ou ela não foi exposta de uma maneira adequada em relação àquilo. Por que eu falei que é um par? Porque geralmente um dependente financeiro ele está acompanhado de um facilitador financeiro. Então, geralmente, pai, mãe, uma pessoa de referência, que pode ser também cônjuge, né, marido ou esposa, pode estar fazendo o papel de facilitador financeiro. Em que sentido? Se o outro que depende financeiramente dele, né, por exemplo, se eu fosse um facilitador financeiro e tivesse uma pessoa que é dependente financeira de mim, eu estar cobrindo todos os erros que essa pessoa comete em relação à sua vida financeira, significa que eu não estou dando para ela a oportunidade dela amadurecer financeira e principalmente emocionalmente. Então, muitas vezes o facilitador financeiro tem dificuldade de falar não. Ah, Felipe, mas falar não é tão difícil? Sim, é bastante complexo. Tem gente que tem muita dificuldade em falar não. Muita dificuldade em falar não, e não só para filhos que têm uma idade maior. Tem dificuldade de falar não para os filhos pequenos. Você, por exemplo, que está nessa live aqui, comenta aí para mim. Você tem dificuldade para falar não? Né? Falar não em relação à questão financeira mesmo? Para algum filho ou para alguma pessoa que é importante para você, você sabe que você não deveria passar daquele ponto, você não deveria tomar aquela decisão financeira, você não deveria, até certo ponto, ajudar aquela pessoa porque ela precisa amadurecer. Você tem dificuldade de falar não para essa pessoa? Me conta aí. Me fala se você tem esse tipo de dificuldade. Porque se você tiver esse tipo de dificuldade, muito provavelmente você tem um pezinho aí na facilitação financeira e precisa ser tratado. Ah, tem dificuldade em falar não, né? Acho que todo mundo tem, em algum momento pode ter tido. Ela é muito impactante, porque, por exemplo, eu estou pensando aqui em algumas outras situações. Tem um casal de clientes especificamente que eles têm muita dificuldade em falar não para os seus filhos pequenos. E eles aprenderam isso com quem? Com quem que você imagina? Com os pais. Os pais também não falaram para eles, quando eles eram jovens, né, criança e principalmente adolescente, a falar não. Deram tudo para eles. Absolutamente tudo. Sei lá qual motivo. Né? Nesse processo eu não conheço, inclusive, os pais dele, mas pode ser por culpa. Porque às vezes trabalhou muito ao longo da vida e não esteve presente na fase de desenvolvimento da infância e da adolescente, talvez em momentos importantes, e de certo modo, por culpa, pode estar tentando compensar financeiramente, então acaba não falando não colocando uma negativa, não colocando um limite. E isso é problemático. Por quê? Porque acaba criando uma certa hereditariedade. A pessoa cresce sabendo que ela pode tudo, sabendo que tem, entre aspas, um porto seguro, e aí ela acaba também passando isso para os filhos, não falando não para os filhos. O não, na verdade, é uma forma de você limitar. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes é preferível você falar não do que você falar sim. E por quê? Porque quando você fala não, você se dá a oportunidade de refletir, de ponderar sobre aquela negativa, de ponderar sobre aquele pedido e, posteriormente, se for o caso, você falar sim, com mais clareza sobre a situação. Agora, quando você fala sim, você se compromete a cumprir aquilo. Fica feio, fica ruim, fica até constrangedor você voltar atrás, né? Tanto que a gente sabe, pela verdade, que é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, assim, a gente tem que ter clareza do que a gente está fazendo e, às vezes, o não é o que te liberta. É o que te protege, muitas vezes, também financeiramente. Então, assim, as questões financeiras relacionais, elas são extremamente sutis e, principalmente, esse par, dependência financeira e facilitação financeira, né, que acabam andando junto, está presente na maioria das famílias brasileiras. Na maioria das famílias brasileiras. Isso é muito sério, isso é muito impactante. E, querendo ou não, todo esse contexto, esse contexto emocional, acaba criando na gente algumas coisas um pouco mais profundas, que são os valores. O que é valor? Na prática, valor são as coisas que a gente realmente valoriza, aquilo que a gente considera importante. Não necessariamente eu estou falando de princípios éticos, não, nada disso. Pode ser também, né? Pode ser honestidade, pode ser justiça, pode ser, não tem problema.
mas é aquilo que você valoriza de fato na sua vida. Como é que eu defino isso? Né? O que é importante para mim de verdade, de forma profunda? Porque uma coisa é você ter um valor declarado, aquilo que você está falando que é importante para você. Outra coisa é um valor experimentado, um valor vivido, um valor real. E como é que eu sei disso? A forma como você gasta o seu tempo, a forma como você gasta o seu dinheiro e a forma como você gasta a sua energia vai determinar aquilo que você valoriza. Então, se, por exemplo, você pega a sua fatura de cartão de crédito e você está vendo lá que você gasta bastante com restaurante, muito provavelmente tem alguma coisa relacionada àquele tipo de gasto. Vou chutar aqui, tá? Pode ser, por exemplo, lazer, pode ser satisfação, pode ser prazer, pode ser, por exemplo, se é restaurante, estar com os amigos, pode ser o convívio com as pessoas. Isso tudo aí são valores, coisas que você valoriza. Por exemplo, vou colocar um outro exemplo aqui. A pessoa gasta muito com livros. Pode ser que essa pessoa valorize a educação. Essa pessoa pode estar valorizando a aprendizagem. Então, como você gasta o seu tempo, como você gasta o seu dinheiro e como você gasta a sua energia, vai revelar aquilo que é realmente importante para você na sua vida. Não necessariamente aquilo que você está falando. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os nossos valores, eles podem estar em conflito ou um com o outro, ou os critérios que a gente tem para estar atendendo aqueles valores podem estar desalinhados. E isso faz com que crie uma confusão, não só mental, mas principalmente uma confusão, uma incongruência emocional. E isso faz com que a gente use de maneira inadequada o nosso dinheiro. Como assim, Felipe? Como assim gera uma incongruência? Vamos colocar uma analogia bem simples. Eu quero muito emagrecer, mas eu não consigo parar de comer pizza. Eu quero muito fazer atividade física, mas eu não consigo, por exemplo, sair da cama, porque eu fico com sono, eu fico muito relaxado. Então, assim, existe um conflito entre aquilo que você quer e aquilo que você está sentindo, aquilo que você está manifestando em termos de comportamento. Provavelmente isso daí são valores que estão desalinhados. Eu quero muito a minha independência financeira, eu quero muito ser rico, quero gastar. Eu quero gastar em excesso, eu quero esbanjar. Bom, tem um conflito de valores aí. E aí a gente precisa o quê? Alinhar as coisas. A gente precisa alinhar esses critérios. Pode atender as duas coisas ao mesmo tempo? Pode ser que sim. Mas emocionalmente precisa estar congruente em relação àquilo que a pessoa quer alcançar de fato. Ou um lado ou o outro. Na maioria das vezes a gente também consegue fazer essa integração. Esse contexto emocional todo, de coisas que a gente experimenta, dos distúrbios que a gente pode ter na nossa vida, das crenças que são manifestadas, principalmente de forma linguística, e também dos nossos valores, aquilo que a gente considera como importante na nossa vida, pode gerar na gente uma identidade financeira disfuncional, uma identidade financeira confusa, uma identidade financeira distorcida. E querendo ou não, quando a gente está nesse nível de identidade, eu não sou bom com dinheiro. Você está levando isso para nível de identidade. Como é que eu identifico, né, se eu estou levando determinadas coisas para nível de identidade? Geralmente, na minha fala, vem a partícula sou, que se refere à identidade. Quando você está com uma identidade financeira distorcida, quando você está com uma identidade financeira disfuncional, isso faz com que a sua vida financeira fique travada, porque você não está alinhado a quem você é em relação ao dinheiro. Isso é extremamente profundo e extremamente delicado, porque se isso não for resolvido, você pode tentar de tudo. Você pode ter as melhores práticas financeiras, você pode ler 300 mil livros de educação financeira, você pode ter feito MBA, pós-doutorado e eu sei lá o que mais, pós-doutorado das galáxias em educação financeira. Você não vai conseguir aplicar absolutamente nada, porque o seu emocional não está alinhado. Bom, e agora